todos ouviram, né, o diagnóstico feito pelas duas professoras, né, magnífico diagnóstico, e eu vou fazer um pouco aqui o papel né, de instigadora, o papel de advogado do diabo. Porque nós temos um problema sério, que é a educação brasileira, o desastre, o fracasso da educação brasileira, né? E nós estamos do lado da universidade, que é esse centro de pesquisa, né? Como a Valquíria lembrou no início, a universidade tem, né, esse tripé que a sustenta, que é a pesquisa, a extensão e o ensino, e é a partir disso que nós devemos trabalhar para interferir, né, na realidade e na realidade educacional. O diagnóstico está feito, há um movimento, né, de profunda mudança social, né, de revolução social, e a universidade precisa saber gerir, precisa saber direcionar, né, eu acho que, falando de formação de professores, os seus cursos de formação de professores para enfrentar essa realidade. Então, o discurso de vocês, eu acho que é coincidente fulcralmente coincidente. Então, eu perguntaria a vocês, né, o que nós podemos fazer de mais concreto, pragmaticamente falando. Eu acho que teoricamente não fica nenhuma dúvida do que há e como nós poderemos enfrentar, mas hoje eu acho que estamos num momento adequado para refletir sobre isso, porque a USP está, né, passando por esse processo profundo de inserção da formação de professores nos seus cursos de bacharelado, né, e de aperfeiçoamento da formação de professores nos cursos já existentes. Então, o que nós devemos fazer? Por exemplo, nós agora de letras, né, qual deverá ser a nossa atitude diante dessa realidade, da mudança tecnológica, né, dessa explosão da informação, né, com a qual o aluno convive diariamente, né? Como nós deveremos nos comportar, qual é a melhor saída curricular, né? Porque fazer a inserção, né, ou a implantação das licenciaturas nos bacharelados implica exatamente, né, uma mudança de currículo, uma mudança de comportamento. Então, Valquíria, você tem pensado sobre isso? O que você poderia, né, dizer? E depois, então, a Zilda também poderá dar a sua opinião. Bem, pelo que eu tenho estudado, esse fazer não está pronto, nem se encontra pronto, né? Não está ainda em algum lugar disponível, onde a gente já tem uma receita sobre como fazer na prática, né, essa mudança. Eu acho que todas essas indicações que nós percebemos, né, de mudança na sociedade, de valores e de concepções, elas estão nos conduzindo a repensar se nós queremos mudar, primeiro ponto. Porque eu acho que, eu não acho que exista uma, digamos, certeza, né, acadêmica a esse respeito. Eu acho que a sociedade está mudando e existe um pensar sobre essa mudança, mas eu não percebo que as pessoas imaginem que então elas precisem mudar, porque a universidade é feita por pessoas, não é? Certo. E aí essa é uma questão primeira, eu acho, né? Agora, você não acha que, por exemplo, uma mudança interna da universidade, que eu acho que repercute na sociedade, é o tratamento, né,
por exemplo, da informação. Porque se há algum tempo atrás, alguns anos, eu acho que nós podemos recuar 10 anos, 15 anos. Né? Recuamos aí uns 15 anos e a orientação era o professor é aquele que fala de um lugar da sabedoria. Ele detinha o conhecimento, né? E o aluno estava na escola para aprender esse conhecimento. Hoje não é mais assim, não é verdade. O aluno pode até ter mais informação, vocês disseram isso aí, não é? Até do que o professor. É preciso haver uma compatibilidade. Dependendo da área. Então, exatamente, a universidade não é o espaço, e isso faz parte até do nosso projeto pedagógico de letras. Né? O nosso princípio, o princípio do nosso projeto pedagógico é exatamente o de levar o aluno a saber organizar a informação, não é? Para que ele consiga gerenciar uma classe, né, para não causar esse choque, por exemplo, que houve no caso que a Zilda relatou, no episódio relatado pela Zilda, né, porque é claro que a universidade jamais deixará de levar o aluno, né, a nossa universidade, por exemplo, que tem o objetivo de tratar teoricamente os nossos objetos, né, por exemplo, a mudança linguística, a diversidade, né, os textos, e etc., né, de fazer o aluno ler competentemente qualquer texto em língua portuguesa e em outras línguas clássicas, modernas, etc., de qualquer época. Então, ele tem de saber dialogar com o aluno, fazer o aluno ler Camões. Né? Tem de organizar melhor isso. Então, esse é o nosso papel. Eu acho que aí, falando até já né, da nossa prática, do nosso fazer aqui na Universidade de São Paulo, eu acho que nós nos conduzimos assim, né, nessa direção de levar o conhecimento, mas sempre levando o conhecimento de modo a fazer o aluno refletir sobre isso e saber. Então, né? Eu posso acrescentar então ainda a esse respeito? Acho que eu comecei a refletir a respeito de uma primeira proposta que seria pensar até que nós queremos mudar, né? Mas em face de uma resposta positiva, mudar, que nós queremos mudar, né? Que nós devemos mudar, então começarmos um movimento de reflexões mais profundas a esse respeito. De quem é esse aluno, o que é essa sociedade, o que é a formação de um professor hoje em dia. Sim. Até a palavra que nós temos, formação, tem muito a ver com a forma, né? Que nós já tivemos um modelo, uma forma que as pessoas praticamente poderiam ser moldadas para uma determinada, para exercer essa profissão. Já tivemos um modelo do professor, o que era o bom professor, o que era o mau professor, né? E hoje em dia nos deparamos com a percepção de que esse modelo não necessariamente responde mais à realidade que a gente tem ao nosso redor, né? Sim. Então, até essa formação, hoje em dia, requer essa reflexão sobre essas outras habilidades, essa percepção crítica de um professor em relação ao meio. Não só pensar sobre o conteúdo que ele traz, que Sim. também é importante, Lógico. mas pensar a respeito das relações, como elas se constroem, essa linguagem que é estabelecida do professor com os seus alunos, com o seu meio, com a sociedade, né, onde ele Sim. atua. Quer dizer, são várias as questões hoje em dia que eu acho que a gente precisaria parar, pensar um pouco mais. Estamos pensando, na então, verdade. sim. Né? E se o professor já é esse agente crítico, né, que reflete sobre si e sobre o seu entorno, eu acho que já andamos bastante, né, eu acho que na direção de trabalhar melhor, né, com essas mudanças. Eu perguntaria a Zilda o seguinte: então, se nós estamos, né, pensando assim, trabalhando assim, eu acho que é muito importante lembrar que nós aqui da Universidade de São Paulo, do curso de Letras, né, exercemos um papel importante nessa área. Por quê? Porque nós
recebemos a cada ano 849 alunos, né, pelo vestibular, pela FUVEST, né, ingressantes, e desses 849, eu acho que, eu não tenho dados estatísticos precisos, mas muito mais de metade desse pessoal vai para a rede pública de ensino, para a rede particular, tudo mais. Bom, mas nós vemos, né, que, não obstante o nosso esforço, também não simplesmente o nosso esforço em sala de aula, a produção intelectual dos professores, vocês duas, por exemplo, são profissionais voltadas para esse domínio, não é, para esse campo, e têm feito pesquisas e publicado artigos e tudo mais. E ainda há, né, e é o que há no Brasil, essa enorme lacuna, né, na educação. Então, o que falta, Zilda, na sua opinião? Nós poderíamos fazer o que mais, né? Por que essa situação continua assim? Bom, pensando assim, um ou dois, né? Dois grandes motivos. Pois é, porque do nosso posto de observação, sim, né, enquanto professores da USP, nós vemos que os alunos que saem daqui, eles têm uma excelente formação, né? Mas a rede de ensino, nós que trabalhamos com formação, vemos que ela é composta de um universo de professores que tem formação extremamente variada, né? Isso é um complicador, né? Então, eu acredito que ações, né, compartilhadas, né, da Universidade de São Paulo, que tem condições, né, de fornecer quadros teóricos, e, por outro lado, ela tem que receber, né, essa informação que os professores que trabalham na rede, que estão na realidade da sua sala de aula, eles têm o conhecimento, né, do que acontece ali. Então, isso é um material de pesquisa para nós fantástico. Então, eu acho que ações, né, compartilhadas entre a universidade e as secretarias de educação para o professor de ensino médio é fundamental, uma vez que a formação teórica, né, não dá conta das questões metodológicas, das questões de posicionamento diante de um conceito de educação que transforme a sociedade, né? Não dá conta de concepções outras de linguagem, né, que dê conta dessa modificação, né, desse turbilhão de códigos, né, que estão injetando a nossa linguagem verbal, com a qual até agora nós trabalhávamos muito bem, né? Então, eu acredito que nós temos, sim, tido alguns momentos, né, de lucidez no sentido de organização de algumas ações. E eu até cito seminários internos em que nós discutimos o que é que nós queremos dentro da nossa área, como nós vamos ter agora na quinta-feira nos estudos comparados. Nós desenvolvemos projetos e orientamos alunos em projetos de ensinar com pesquisa, pesquisa em extensão, né? Nossos cursos de pós-graduação estão abertos para alunos especiais. Eu, por exemplo, estou dando um curso de pós-graduação, minha sala está cheia, né? Eu tenho ouvintes, são professores da rede que querem, né, beber dessa água, né, que a universidade oferece, né? Então, eu acredito que nós estamos dando passos, sim, mas são passos muito pequenos. Eu acredito que uma ação, né? Agora, antes de começar o programa, eu estava conversando com a Valquíria, ela estava falando de uma ação, acho que foi uma interface que vocês fizeram, né, entre a universidade e a Secretaria de Estado de São Paulo, né? São ações que têm dado certo. A gente tem visto isso no ensino fundamental, 1, 2, né? Sim. Acho que o ensino médio também está precisando de alguma coisa desse tipo, né? Certo.
Zilda, eu gostaria de saber da sua opinião a respeito, né, da formação de professores, a partir da seguinte perspectiva. Hoje, no estado de São Paulo, nós sabemos que ainda existe um contingente, mas não tão grande, pequeno, né, de professores que atuam e ainda não têm a educação superior, né, a formação superior. Um contingente, talvez, de uns 60 mil professores, por aí é o que as últimas estatísticas têm apontado. Na região sudeste, mais uns 100 e tantos mil professores. E esse é um problema. O outro é o seguinte: dentro desse quadro, né, de professores, dentro desse quadro da educação, né, brasileira e focalizando o nosso estado de São Paulo, você entende, né, que a capacitação ou a educação continuada seja mais importante ou tão importante quanto a própria formação de professores, né, a formação superior de professores? Então, se nós tivéssemos de escolher, neste momento, né, entre organizar programas para formar mais professores, certo? Ou organizar programas para oferecer educação continuada aos professores que já existem, né, em exercício, o que seria melhor para, né, a nossa realidade? Eu teria a dizer que é uma escolha cruel, né? Porque são ações complementares. Acredito que a formação de professores, ou seja, o estudo acadêmico para o professor que trabalha mesmo com educação infantil, no meu entender, é fundamental, né? E então acho que esse é um investimento que a universidade deveria ter como marca, né? Um compromisso que ela deveria ter. E a formação continuada eu coloco dentro da minha própria concepção de conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento, ele não para nunca, né? A investigação é alguma coisa que é um processo, né? E aí mesmo o professor que saiu da universidade, ele tem que continuar discutindo com os pares, discutindo com pessoas que detêm um nível de conhecimento maior do que o dele, né? Porque isso é fundamental, não se conhece, né, só conversando com pessoas que sabem a mesma coisa que nós sabemos, né? Sempre tem um patamar de conhecimento superior ao nosso, né, que eleva o nosso patamar de conhecer, faz a gente se mobilizar todo o nosso aparato cognitivo para tentar inteligir além daquilo que nós sabemos, né? Então, eu acho que a formação continuada é algo que deveria estar embutido na própria formação do professor, né? Então, eu acho que seria uma escolha terrível. Mas em relação a uma ação de Estado, por exemplo, né? Então, se nós pudéssemos agora, hipoteticamente, decidir alguma coisa, o que seria mais importante neste momento no estado de São Paulo? Mais cursos de formação ou educação continuada? Vamos pensar na educação continuada, por exemplo, tanto os cursos conhecidos como os cursos de capacitação, nos quais nós já atuamos tanto, né? Quanto, por exemplo, nos cursos de lato sensu, nos cursos de especialização, lato sensu, que ajudam tanto o professor, né? Na minha opinião, eu acho até que para o professor que acabou de sair da universidade e aquele professor que fez um curso razoável ou não tão razoável assim, talvez o lato sensu seja, porque é mais horizontal, né?
mais proveitoso que, por exemplo, um mestrado. Nós sabemos que aqui no nosso estado, os professores têm feito, né, o mestrado procurando sanar algum problema de formação, né? Não sei se vocês acham que o mestrado possa resolver esses problemas Nós temos assim. oferecidos cursos de extensão, não temos? Aqui na universidade, menores, cursos de extensão, mas cursos, né, menores, que são cursos até, digamos, quase regulares aqui, né, oferecidos regularmente. O nosso departamento tem oferecido, mas não os cursos de especialização, por exemplo. Nós não temos, né, curso de especialização. Não sei, Valquíria, o que você acha, né, em relação à formação do professor? O que seria mais eficaz? Bem, acho assim, são raciocínios sempre que a gente tem que fazer de forma situada, a meu ver. Então, a primeira lógica, por exemplo, que eu desenvolvo é assim, educação continuada é o que a gente vivencia, o que a gente percebe como uma necessidade, até em função da mudança epistemológica, né? É a nossa vida, a educação continuada. Porque não temos mais uma educação que inicia, desenvolve e termina um dia, né? Que essa era uma concepção anteriormente. Então, eu vejo a educação continuada como importante para todas as áreas, a bem da verdade. Não é só para a formação do professor, mas principalmente para o professor, né? Acho que nós até, pelas pesquisas que a gente desenvolve, a gente até conhece alguns caminhos que a gente pode fazer, algumas ações que a gente pode fazer, né? Por exemplo, na área da extensão, a gente poderia pensar em ampliar a nossa relação com a educação básica. Poderíamos aproximar a universidade da educação básica, das escolas, por meio dos cursos de extensão, nós poderíamos pensar, né? Por exemplo. Sim. Né? Agora, muitas outras ações podem ser feitas, né? Você estava nos perguntando a respeito de ações. Agora, isso é principalmente uma questão política. Uma política. Isso é uma questão política. Nós temos então que desenhar qual é a política, qual é a política, e não é só uma decisão do Estado, qual é a política universitária, qual é a política acadêmica que vai privilegiar essa ação mais próxima de aproximar da educação básica, porque essa, como uma política, ela envolve outras ações, que significa termos um quadro de professores, por exemplo, talvez maior, para poder conseguirmos dar conta, todos nós sabemos de tudo que nós realizamos dentro da universidade, né? Sim, e tudo depende de investimento. Então, o problema depende de investimento. São então, investimentos internos na universidade. Exatamente, acho que não podemos pensar... Externos, né? Idealistamente nós podemos pensar, né? Que nós sabemos até algumas ações que podem ser feitas, mas temos que pensar em discutir uma política de desenvolvimento dessa formação de professores. Certo. Né? Outra coisa que me faz pensar também é o seguinte, a Zilda falou no início que ela teve o cuidado de pensar, né, antes ao preparar a sua participação aqui para este debate, e verificar os documentos, né, os documentos sobre a educação brasileira. E eu acho que é importante lembrar que eu acho que a lei, né, e tudo que está posto nos documentos, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, tudo é muito bom, certo? Todas as orientações, os planos, isso tudo é excelente. Agora, o que falta? Por que a educação não funciona? A educação brasileira não está funcionando. Isso não é nossa opinião, né? Então, aí eu vejo assim, um pouquinho diferente, que é no sentido de que eu não generalizo que a educação não funciona. Eu acho que nós temos, é sempre bom a gente parar e refletir sobre isso, porque nós temos
ótima educação em várias instituições. E nós temos... Em poucas. Em poucas. Ok, acho que sim. Acho que Né? em poucas. Eu tenho aqui Mas um quadro... temos também um quadro absolutamente preocupante. Então, eu só quero fazer essa ressalva, certo, tá. porque até com base em muita pesquisa, tem, digamos, ilhas realizando, executando, digamos assim, um trabalho bastante satisfatório no que se refere à educação. São agora, ilhas. Agora, se pensarmos como, no quadro brasileiro exatamente, e como no um quadro plano, paulista... exatamente. Aí, preocupante. Nós temos muito mais a nos preocupar. Né? Sim. Eu, por exemplo, peguei no site do INEP o quadro, né, do desempenho do Brasil, né, por o quadro do por PISA. estado, do PISA. Do PISA 2006, por exemplo. E eu vi aqui que São Paulo, né, o desempenho de São Paulo, isso foi divulgado agora, né, o desempenho de São Paulo ficou aquém do desempenho de muitos estados brasileiros. Né, o desempenho em ciências, em matemática e leitura. Por exemplo, quando você fala, olha, algumas escolas funcionam, são boas, sim, aqui nós vemos que por exemplo, o Distrito Federal se sobressaiu, ficou perto dos 500 pontos, né, da média 5, mas São Paulo ficou abaixo de muitos e abaixo, inclusive, de Sergipe, porque o Nordeste, de modo geral, a região Nordeste, pelos resultados do PISA, a região Nordeste ficou abaixo, né? Mas não podemos generalizar. Por exemplo, Sergipe ficou com média superior a São Paulo em todas as áreas, em ciências, matemática e leitura. Então, você tem razão, não podemos generalizar. Agora, nós estamos pensando, né, no que nós poderíamos fazer, o que nós podemos pensar, o que nós podemos propor, né, para a educação brasileira a partir da formação de professores. Nós estamos ocupados com esse tema agora aqui e agora na universidade. Né? Agora na universidade. E agora na universidade. Então, é exatamente isso que nós devemos, né, nós devemos explicitar. O que nós podemos fazer? Que currículo é esse? Nós falamos de um currículo que atenda a essa nova realidade, a essas demandas. Então, que currículo seria esse? Né? Quer dizer, isso é, como a Valquíria já disse, não é uma resposta fácil, ela não existe. Não está pronto, tem que ser construído, tem que ser discutido, né? Então, negociado. o que vocês poderiam agora, né, dizer a respeito dessa nossa situação? Bem, eu acho assim, a formação, existe um programa de formação de professores na USP, né? E esse programa já existe há 3 reitorias, pelo menos. A gente sabe disso. E eu identifico que a nossa faculdade passou a ter uma participação há um tempo menor do que outras faculdades, né? Mas o que eu acho, de qualquer jeito, eu acho muito interessante. A gente está participando. E com todos os conflitos que uma participação desse tamanho, né, requer mesmo. Quer dizer, nós temos perspectivas epistemológicas, conteudísticas, né, das várias áreas, né, envolvidas dentro da faculdade, diferentes e o que é normal numa academia em acontecer, né? Então, estamos nesse momento debatendo, e às vezes até brigando entre a gente, mas de qualquer jeito debatendo, né? A respeito de que formação é essa, o que a gente deveria fazer, até que ponto o bacharelado deveria ser separado da licenciatura ou não. O conhecimento do bacharelado é importante para um licenciado, e acho que ninguém nega, né, que esse conhecimento e que todo esse desenvolvimento do bacharelado seja importante para a licenciatura, mas o pensamento que às vezes a gente vê alguns acadêmicos defendendo de que vários bons professores se fizeram bons professores apenas tendo um bacharelado,
ele é, digamos assim, ele corresponde a uma determinada realidade, quer dizer, esse acadêmico que se sobressaiu na sua área e que se tornou um bom professor. Agora, não estamos pensando na formação desses acadêmicos que vão se tornar acadêmicos dessa universidade. Nós estamos pensando num âmbito muito mais amplo, que é o professor que poderá atuar em diversas áreas, em diversas regiões, inclusive, que essa universidade desenvolve pessoas que poderão estar em muitos outros estados depois, né? Então, nesse sentido, eu acho que somente o bacharelado, por exemplo, não seria suficiente. Nós precisaríamos estar conversando mais a respeito de várias dessas questões e de como construir um currículo que possa atender melhor. Não um currículo ideal, mas que possa atender melhor a formação de professor. Zilda, a Valquíria toca num ponto importante, que é exatamente essa polêmica que há entre a formação do bacharel e a formação do licenciado, né? E isso surge por quê? Porque, em primeiro lugar, né, pensamos que o bacharel, em tese, não digo que isso seja verdade, o bacharel é aquele que se volta para o estudo dos objetos teóricos, né? Então, que se volta para o estudo, por exemplo, da língua, da gramática, da morfologia, da sintaxe, da diversidade linguística, da mudança, né, do texto. Então, que sabe, ao se deparar com um enunciado, né, sabe encaixá-lo na enunciação, sabe interpretá-lo, etc. Bom, e que em tese, o licenciado seria aquele que aprende a como ensinar. Mas como ele se ocupa muito em aprender como ensinar, ele perde um pouco de tempo, né, e não se prepara a respeito de o que ensinar, né? Então, como você se posicionaria, né, a respeito dessa questão? Como seria a saída? Pois é essa questão mesmo que nós estamos discutindo nas reuniões, não é? Com relação à licenciatura, porque a nossa responsabilidade chegava até a licenciatura, até o bacharelado, depois o aluno faria um ano na Faculdade de Educação, né? E agora, se nós assumirmos a licenciatura, nós teremos a responsabilidade de dotar o aluno de habilidades suficientes para ele poder exercer profissionalmente esse saber construído, né, sobre o objeto, no sentido de fazer a mediação com o aluno. E a minha questão é assim, como que nós, em um ano, vamos dar conta dessas questões que são da educação, né? Nós vamos incorporar essas questões desde o início, cada um de nós como professor, na sua área de atuação, né? Estaríamos preocupados, eu estou me questionando mesmo como professora da minha área de comparadas de infantil e juvenil, né? Em que medida eu me preocupo em organizar com os meus alunos momentos de mediação entre o texto, né, e o aluno aprendiz, né? Então, essa é uma questão que eu ainda não vi respondida aqui na universidade, eu vi perguntada, né? É exatamente isso. Nós, né, estamos realmente numa encruzilhada neste momento, né? Porque não é novidade nenhuma, porque o Plano Nacional de Educação já diz o seguinte, que nós, né, o professor, né, todos os envolvidos com a educação, devemos nos preocupar com a educação desde sempre, né? Então, essa é a proposta também do Programa de Formação de Professores da USP, eu acho que é uma recomendação acertada, né? Que todos nós estejamos voltados para isso, mas nós temos um tempo, temos um programa, há uma série de problemas, né? Que precisam ser repensados, né? Reformulados. Exatamente. Nós não solucionaremos isso assim, né? Num piscar de olhos ou num estalar de dedos, né? Então, essa situação é uma situação que perdura, né?
e acho que nós deveremos voltar a ela brevemente, né? E cada uma das questões que você colocou me fez pensar além do que eu já tinha pensado e do que já tinha me incomodado para vir para o programa. Então, eu acredito que em momentos, né, desses em que profissionais se perguntam, né, como a Valquíria perguntou, nós estamos dispostos a mudar? A mudar? São momentos que fazem nós termos uma reflexão mais profunda sobre aquilo que nós estamos vivendo, né, e a responsabilidade que nós temos sobre isso. Sim. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer imensamente as professoras, as nossas convidadas de hoje. Em nome do Serviço de Comunicação Social da FEFELESH, gostaria de desejar a todos uma boa tarde e convidá-los a criticar ou fazer sugestões ao nosso programa através do e-mail comunicaçãofflch@usp.br. Comunicação é sem cedilha e sem tio, e FFLCH corresponde à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Esperamos que o debate possa continuar em todas as instâncias da faculdade e da universidade e desejamos uma boa tarde a todos.